Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para mais um vídeo aqui no nosso canal Português na Prática com Mislene. Hoje nós iremos observar um pouco mais sobre as orações subordinadas substantivas. Bora lá? Bom, as orações subordinadas substantivas, como o próprio nome diz, se nós falamos subordinadas, significa que algum tipo de dependência ela possui. E quando nós falamos substantiva, eu sempre digo, na língua portuguesa, gente, muita coisa é intuitiva, sabe? Então, quando eu digo subordinada substantiva, subordinada porque tem uma dependência, substantiva porque tem, é claro, função de substantivo. Fica comigo até o final desse vídeo, porque além de entender todo o conteúdo sobre as orações subordinadas substantivas, nós ainda iremos fazer alguns exercícios de fixação para que nunca mais você erre em concursos. Vamos observar então como uma metáfora que as orações subordinadas é como se fosse uma grande família. Como uma grande família, cada um tem a sua determinada função. Tem aquele filho que tem a função de sujeito, tem o outro filho que tem a função de objeto direto, tem o outro filho que tem a função de objeto indireto e assim sucessivamente. Vamos observar a função de cada um deles? Bom, quando vocês estudaram lá os termos das orações, vocês observaram que nós temos lá o objeto direto, temos o objeto indireto, o complemento nominal, o aposto, o sujeito. Isso daí nós podemos observar numa frase em que haja um período simples. Mislene, relembra para mim o que é um período simples? É aquele que possui uma única oração. Então, o que nós chamamos de oração absoluta, que tem apenas um verbo. Então, quando vocês observam aí, nós podemos retirar dessa oração absoluta um objeto direto, um objeto indireto, essas funções da palavra, certo? Agora, transformando num período composto, por quê? Porque as orações subordinadas, elas pertencem a um período composto. Tanto é que o nome delas, de forma completa, é período composto por subordinação, ok? Significa, então, que nós teremos duas ou mais orações. E para termos duas ou mais orações, precisamos ter pelo menos dois verbos. Podem ter mais? Claro, mas pelo menos dois verbos, ok? Então, vamos iniciar pela oração subordinada, substantiva, subjetiva. Mas antes disso, eu gostaria de esclarecer para vocês que as orações subordinadas substantivas, normalmente, elas vêm introduzidas pela conjunção integrante que, certo? Então, vocês vão observar a oração principal. Eu vou colocar exemplos aqui para vocês. Não fiquem preocupados. Então, nós teremos a oração chamada oração principal e, na sequência, nós teremos a oração chamada oração subordinada substantiva. E dentre as orações subordinadas substantivas é que aparecem as orações subordinadas substantivas subjetiva, oração subordinada substantiva predicativa, oração subordinada substantiva objetiva direta, oração subordinada substantiva objetiva indireta e a oração subordinada substantiva apositiva. Mas não fiquem preocupados ainda com esses nomes, certo? Porque a partir do momento que eu explicar cada uma delas, vai ficar muito mais claro para vocês. Então, considerando que oração com um período simples, nós tínhamos lá o objeto direto, objeto indireto, eu vou, e as demais, né, os demais termos das orações, eu vou explicar uma forma para vocês que ainda que a oração, ainda que o período seja bem longo, você pode, como uma dica minha, transformar esse período num período pequenininho, de forma que vai ficar bem mais claro você observar que tipo de oração subordinada substantiva será. Dessa forma, nós vamos fazer um combinado. Você vai pegar essa oração subordinada substantiva e vai transformar para o pronome isso. Então, significa que você vai pegar toda a extensão da oração subordinada substantiva e vai transformar simplesmente no pronome isso.
Mas guarda essa informação que já já nós chegaremos lá. Fica aí com essa informação por enquanto. Bom, agora nós vamos começar a observar cada uma delas e classificá-las também. Bom, vamos observar então as orações subordinadas substantivas subjetivas. Quando nós falamos em subjetivas, se você lembrar dos termos das orações, as subjetivas ela tem a função de sujeito da oração. Então nós vamos tentar identificar o sujeito. Lembra lá quando vocês estudaram os termos das orações? E quem não se lembra, não tem problema, tá? Eu só tô me remetendo aí a uma informação anterior, mas não é necessário exatamente para você dar continuidade a essa aula. Fica tranquilo, tá? Então, quando vocês estudaram os termos das orações, nós tínhamos o sujeito. E só para nós relembrarmos aí, se eu digo para vocês assim... a planta é verde. Sobre o que eu estou falando? Sobre quem eu estou falando? Ou sobre o que eu estou falando? Sobre a planta. Então, ela é o meu sujeito da oração. Porque o sujeito nós encontramos sempre perguntando sobre quem ou sobre o que nós estamos falando, tá? Só para nós relembrarmos aí, para vocês identificarem o sujeito da oração. Como é que você... observa quem é o sujeito da oração. Não são apenas pessoas. Quem não se lembra dessa aula, eu tenho uma aula aqui no YouTube que vocês podem procurar os tipos de sujeito da oração, tá bom? Lá eu explico bem sobre os sujeitos. Mas vamos dar continuidade aqui porque eu vou tentando fazer essa analogia aqui para vocês se recordarem. Então, o sujeito da oração é sobre quem ou sobre o que nós falamos, certo? Vamos observar o exemplo. É necessário que você pratique. Lembra daquela outra informação que eu pedi para vocês guardarem? Que a oração subordinada, ela vem introduzida pela conjunção integrante que... Então, significa, Mislene, que a partir do que eu tenho uma oração subordinada? Sim, dentro aqui das substantivas, sim. A partir da conjunção integrante que, você já vai observar que vem a oração subordinada. Então, significa o seguinte, se eu tenho o seguinte período, é necessário que você pratique, eu tenho a oração principal, é necessário, e o que você pratique vai ser a oração subordinada. Nos resta identificar agora o que? Se ela tem função de sujeito, de objeto direto, objeto indireto e assim sucessivamente. Só que agora lembrando que nós estamos falando em período composto, nós não estamos mais falando em período simples, aquela que tem apenas uma oração. Nós estamos agora mais amadurecidos e estamos falando sobre orações que tenham pelo menos dois ou mais verbos, ok? Então, ok, chegou na conjunção integrante que você precisa analisar. Essa oração aqui, ela tem que valor? Ela tem valor de sujeito, de predicado, de predicativo do sujeito, ela tem valor de objeto direto, objeto indireto. Vamos observar. Se eu fizer a pergunta, quem é necessário? Olha só a frase, vou repetir a frase. É necessário que você pratique. Então, vamos fazer a pergunta para essa oração principal. Quem é necessário? Aí nós vamos obter a resposta. Que você pratique. Então, que você pratique está respondendo. Lembra aquela perguntinha? Olha só. A planta é verde. O que é verde? Ele fez a atividade. Quem fez a atividade? Entende? É a pergunta feita. Para essas perguntinhas que eu fiz, eu encontrei o sujeito. Aqui, nesse período, é a mesma coisa. Então, quando eu tenho o seguinte período, é necessário que você pratique? E aí eu faço a pergunta, quem é necessário? Eu vou obter a resposta, que você pratique. Então, o que você pratique vai ser o meu sujeito da oração. Se fosse num período simples, mas como é um período composto, agora nós vamos tratar o sujeito, que era sujeito, como subjetiva, tá? Tem a mesma funcionalidade aí. Então, as subjetivas têm valor de sujeito da oração. Então, se aqui eu encontrei o sujeito, eu vou dizer que esta oração é
uma oração subordinada substantiva, porque tem valor de substantivo. Se você transformar tudo isso daí, toda a oração subordinada, inserindo o pronome isso, vai ficar bem claro que ela tem a função do que ali, que ela tem a função de substantivo, certo? E aí ela tem o que? A função de sujeito da oração. Então, eu poderia substituir a oração subordinada, substantiva, subjetiva pelo pronome isso. Ficaria como, Mislene? Isso é necessário. Tá vendo que eu transformei um período composto em um período simples pequenininho e que fica muito mais fácil de você observar? Mas, Mislene, você mudou a ordem. Mudei para fazer sentido, certo? Então fica como? Isso é necessário. Então eu peguei a oração subordinada inteirinha que você pratique e transformei toda essa oração num único pronome, o pronome isso, transformando assim o que era período composto num período simples e fazendo você observar que o isso agora tem a função de sujeito da oração. E se ele tem a função de sujeito da oração num período simples, é claro que num período composto ele terá a função de subjetiva, ficando então com o nome completinho assim: oração subordinada, substantiva, subjetiva, simplesmente porque tem a função de sujeito dentro da oração. Então, não cria aí, gente, chifre, eu sempre digo aos meus alunos, não fique procurando chifre na cabeça de égua que vocês não vão encontrar não, tá? Quando eu coloquei o pronome isso, eu transformei uma oração maior, uma oração complexa, um período simples, para ficar mais claro para você. Então, eu vou voltar aqui para te explicar. Se eu tinha lá, é necessário que você pratique, eu peguei o que você pratique e coloquei, pode ser mentalmente, Mislene? Pode ser só mentalmente, e coloquei o pronome isso, para substituir a oração inteira que você pratique, certo? Então, guarda essa informação. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei na outra ordem, na ordem contrária, como se fosse o sujeito na frente. Então, ficaria como? Isso é necessário. Então, eu faria a pergunta, sobre o que eu estou falando? Olha, eu estou falando sobre isso. Então, sobre isso, é a mesma coisa que quando eu disse assim, a planta é verde. Sobre o que eu estou falando? Sobre a planta. Eu poderia dizer assim, ó, isso é verde? Poderia. E sobre o que eu estaria falando? Sobre o sujeito da oração. Captou? Entendeu? Ficou bem mais fácil, né? Aqui, continuando na nossa frase, que agora eu transformei em período simples, eu diria assim, isso é necessário. Então, se eu estou falando sobre isso, eu estou falando, obviamente, sobre o sujeito da oração. Se eu estou falando sobre o sujeito da oração, dentro de um período composto, agora transformando, voltando novamente, né, para o período composto, eu teria o que aí? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vamos para mais exemplos que vai ficando mais claro ainda para você. Vamos agora passar para a objetiva direta. Bom, objetiva direta e o nome completo seria oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Nossa, Mislene, que grande esse nome. Mas não se preocupem, gente, é só uma nomenclatura que normalmente quando é em concurso ainda vem as opções para você somente assinalar, o que vai remeter à sua memória ali. Então fica tranquilo, é só um nome que, né, é um pouco extenso, mas uma vez que você ouviu, ele sempre vai dar aquele gatilho mental para você poder assinalar a resposta correta. Fica tranquilo quanto a isso, tá? Então, nós temos aqui uma objetiva direta. Bom, voltando lá para o período simples, naquele em que eu tenho apenas um verbo, né? Portanto, apenas uma oração absoluta. Essa objetiva direta lá dentro das subordinadas, dentro do que nós chamamos de período composto, lá dentro do período simples, ela teria o nome de objeto direto,
Exatamente. Ela tem a função de objeto direto. Para quem não tem essa aula, eu acho que eu já gravei uma aula aqui no YouTube também falando sobre transitividade, falando sobre transitividade verbal, tá? E tem duas formas de você encontrar o objeto direto, perguntando o que ou então perguntando quem para o verbo. Então, neste caso, você sempre vai encontrar o objeto direto. Sempre que você chegou no verbo, você vai perguntar o que ou então quem. E aí você já vai saber identificar que ali na frente nós temos um complemento verbal que chamar-se-á objeto direto. Ora, se o meu verbo é verbo transitivo direto, então o meu objeto, o meu complemento para este verbo chamará objeto direto, certo? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Se lá no período simples eu tinha um objeto direto e eu fiz as seguintes perguntas para o verbo o que ou então quem, aqui no período composto, gente, nós só teremos um período maior, entende? Mas a função, a funcionalidade é a mesma, só que no caso no período composto. Então vamos observar qual foi a dica que eu falei para vocês. Quando chegar na conjunção integrante que, você faz a pergunta, você dá o seu direcionamento para entender que tipo de oração subordinada é aquela, tá? Então vamos aqui para o exemplo. Desejo que você passe no concurso. Bom, por que nós temos um período composto aí, Miss Lene? Porque nós temos claramente dois verbos, o verbo desejar e depois passe, que é o verbo passar. Então, período composto, certo? É assim que você identifica um período composto, analisando os verbos. Se tiver dois ou mais verbos, nós já vamos dizer que é período composto. Aí, qual foi a outra dica que eu dei para vocês? Que vocês cheguem até a conjunção integrante que, e aí analisem a informação que vocês querem observar. Então, se eu digo assim, olha, desejo que você passe no concurso, você vai chegar aí na conjunção integrante que e você vai fazer uma cisão, vai fazer um corte, uma divisão, certo? Porque de um lado você vai ter uma oração, do outro lado você vai ter uma outra oração. E aí significa o quê? Que nós temos a oração principal, que é desejo. Ele tem aí o sujeito oculto, né, gente? Percebe que o sujeito ele não está posto, mas significa que é eu desejo, certo? Mas não está aparecendo, que é absolutamente normal o sujeito não aparecer na oração. Por quê? Porque é um sujeito oculto ou sujeito desinenciado, tá? Mas o fato é que nós temos uma oração aí em desejo. Uma oração composta apenas por um verbo, Miss Lene? Sim, mas é uma oração. Tem um verbo, não tem? Então é uma oração. Então eu vou fazer a seguinte pergunta para esse verbo. Desejo o quê? Se vocês olharem na aula lá sobre transitividade verbal, e eu acabei de dizer para vocês aqui, mas vou repetir, que para encontrar o objeto direto, as perguntas que nós fazemos é o que ou então quem. Neste caso, observem aí, desejo o quê? Que você passe no concurso. Então, esse que você passe no concurso é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por quê? Porque ela tem a função de objeto direto. Ora, você não fez a pergunta o que para o verbo? Aí, seguindo aquele outro esqueminha que eu passei para vocês, eu poderia substituir toda a expressão, né, toda a oração subordinada pelo pronome isso. Então, ficaria como? Desejo isso. Aí você faz a pergunta ao verbo, desejo o quê? Desejo isso. Então, o isso que está representando toda a oração subordinada, que neste caso é que você passe no concurso, tem a função dentro do período simples, porque agora eu transformei em uma oração apenas, desejo isso. Quando você faz a pergunta ao verbo, desejo o quê? Aí você responde, desejo isso. E aí você tem um objeto direto. Fica mais fácil de você identificar do que você observar uma oração desenvolvida, né, dentro ali da oração, certo? Com mais um verbo. Então, a pergunta que você faz é desejo o quê?
sempre que você faz a pergunta ao verbo o que ou então quem, você encontra o objeto direto, então fica claro que ainda que seja um período composto, ao invés de dizer que ela é o objeto direto, você vai dizer que é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque ela tem a função de objeto direto. Simples assim, pessoal. Vamos agora para a objetiva indireta. Exercem o papel, é claro, de objeto indireto, né? E no caso, se você ainda tem dúvida, né, sobre a transitividade verbal, quando nós chegamos ao verbo, você faz a pergunta ao verbo, só que agora não mais o que ou então quem. Você vai fazer a pergunta ao verbo utilizando a preposição. Lembrando novamente, quem não se lembra, vai lá na aula sobre transitividade verbal, tá? Então, para encontrar o objeto direto, eu faço a pergunta ao verbo, só que utilizando uma preposição, né? Então, aqui eu tenho o seguinte exemplo. Preciso de que você me entenda. Aqui, como eu tenho a preposição de, eu vou juntar, né? Se eu quisesse transformar a segunda oração, a oração subordinada em um período simples, eu transformaria essa oração subordinada com isso. Como eu tenho a preposição de, eu iria dizer assim, preciso disso. Aí você faz a pergunta ao verbo, preciso de quê? Porque quem precisa, gente, entenda que o verbo precisar, quem precisa de algo ou precisa de alguém. Ele é um verbo transitivo indireto. E por quê? Porque tem a preposição de, certo? Então, quando eu faço a pergunta ao verbo, eu já faço utilizando a preposição. Preciso de quê ou preciso de quem? Então, aqui nós fazemos a pergunta de quê, porque estamos utilizando a preposição. Se usamos a preposição, significa que a minha oração é oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, certo? Se eu substituísse toda essa expressão, então, preciso de que você me entenda, eu poderia substituir por preciso disso. Então, preciso de quê? Preciso disso. Então, a resposta é disso, objeto indireto. Transformando para a oração subordinada, seria objetiva indireta. Sigamos então para o próximo exemplo, completiva nominal. Bom, como o próprio nome diz, né? Completiva nominal, nós estamos aí agora completando um nome. Ela é bem parecida com o objeto indireto, só que no caso o objeto indireto completa o verbo utilizando a preposição. Na completiva nominal, nós completamos o sentido do nome e também utilizamos a preposição, tá? Então vamos observar aqui. Ela completa o sentido de um nome, ou seja, um substantivo, um adjetivo, um advérbio e assim sucessivamente. Tenho certeza de que você é capaz. Então, na onde nós vamos fazer a cisão? Não exatamente no que agora, tá? Mas nós vamos fazer utilizando, porque antes tem a preposição de, a gente faz a cisão, o corte antes da preposição de, certo? Que acompanha a conjunção integrante que. Então, eu perguntaria assim, tenho certeza. Quem tem certeza, e certeza é nome, tá, gente? Certeza é substantivo. Quem tem certeza de algo. Então, quando eu faço essa pergunta de algo, percebe que eu já utilizei a preposição de aí? Então, eu vou fazer a pergunta ao nome. Olha só, tenho certeza de que? Aí eu vou obter a resposta. De que você é capaz. Então, significa que esse de que você é capaz é um complemento nominal. Então, se eu substituísse toda a expressão de que você é capaz pelo pronome isso, ficaria assim, tenho certeza disso. Tenho certeza de que lá dentro da oração do período simples, funcionaria como um complemento nominal, certo? Só para ficar claro para vocês. Mas quando eu coloco ela todinha desenvolvida ali, vou retirar o pronome isso, vai ficar, tenho certeza de que você é capaz, ok? Nós temos dois verbos agora, o verbo ter e o verbo ser, né? Conjugado como é. Então, por isso, nós agora voltamos a ter um período composto. Se dentro do período simples é um complemento nominal, agora dentro do período composto, chamar-se-á completiva nominal, ok?
Vamos passar agora para predicativa. Bom, predicativa, pessoal, tem a função de predicativo do sujeito. Então, aqui no caso, vocês vão observar que é ligado pelo verbo de ligação, né? Pode ser verbo ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar. Todos os verbos de ligação aqui, entende? Não vai ter mais um verbo significativo, né? Então, vamos observar aqui. Se ela funciona como predicativo do sujeito, então observem o exemplo. O importante é que você tente. Nós temos o importante, que é o sujeito da oração, né? Nós temos o verbo na primeira oração, na oração principal, e que você tente está se referindo ao sujeito, que no caso aqui é importante. Ele é utilizado aí pela palavra importante. Ela é o sujeito da oração. Então, quando eu digo que você tente, está se referindo a quem? Ao sujeito. Se está se referindo ao sujeito, se não está completando o sentido de verbo, então, no caso aí, se fosse dentro do período simples, nós diríamos que é um predicativo do sujeito. Mas, como aqui é um período composto, nós vamos dizer que ela é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Por quê, Mislene? Porque ela tem a função de predicativo do sujeito. Ora, ela não está falando sobre o sujeito da oração, né? Lembra que lá no objeto direto, objeto indireto, completava-se o sentido do verbo? Pois é, aqui não. Quando eu digo que você tente, está falando sobre quem? Sobre o sujeito, é o sujeito que deve tentar. Né? Então, neste caso, é um predicativo do sujeito. Transformando para oração subordinada, nós temos o quê? Uma predicativa. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Lembrando que a predicativa sempre corresponde lá dentro do período simples ao quê? A um predicativo do sujeito. Então, eu poderia dizer assim, o importante é isso. Isso corresponde ao quê? A palavra importante, ao substantivo importante, ao sujeito importante. Então, isso seria o quê? Um predicativo do sujeito, que por sua vez, dentro da oração subordinada substantiva, tem a função de predicativa. Perfeito? Eu precisei voltar, precisei repetir para ficar mais firme aí na cabecinha de vocês, tá? Depois, a positiva. A positiva, ela tem a função de aposto. E eu não sei se vocês se lembram lá dentro dos termos das orações, mas o aposto, ele serve para quê? Ele serve para exemplificar, ele serve para especificar, ele serve para enumerar. E normalmente, gente, o aposto aqui dentro das orações subordinadas substantivas, ele é o mais fácil, porque normalmente ele vem logo depois dos dois pontos. Então, já viu os dois pontos aí, você já vai identificar ali como uma apositiva, porque só faz a conferência. Ele está explicando o termo anterior, está especificando, está enumerando o termo anterior, então você já vai confirmar que é uma apositiva. E dentro lá do período simples, tinha a função de aposto. Tá vendo como elas se relacionam, turma? Subjetiva vem de sujeito, predicativa vem de predicativo do sujeito, objetiva direta vem de objeto indireto, objetiva indireta vem de objeto indireto, apositiva vem de aposto e completiva nominal vem de complemento nominal. Tá vendo? Então, é importante vocês, sim, lembrarem lá dos termos das orações, porque uma vez que vocês se lembram bem dos termos das orações, fica mais fácil de você entender agora dentro das orações subordinadas, entende? Mas como eu fui explicando aqui, relembrando os termos das orações e trabalhando o conteúdo sobre as orações subordinadas substantivas, eu acredito que deva ter ficado fácil, porque ao mesmo tempo que eu fui lembrando sobre os termos das orações, eu fui remetendo aí o novo conteúdo que são as orações subordinadas substantivas. Então, eu acho que por isso ficou claro, né? Aí, vamos ao exemplo aqui da positiva. Só desejo uma coisa. Olha só os dois pontos.
que você seja feliz, né? Então está explicando ali o termo anterior, o que você deseja, o que é desejável aí, que você seja feliz. Então está explicando o termo anterior. Portanto, turma, ela é o que? Uma apositiva, né? Porque tem esta função de explicar, especificar, enumerar o termo anterior. Então, eu poderia substituir o que você seja feliz pelo pronome isso. Ficaria assim, de forma bem reduzidinha para vocês entenderem. Só desejo uma coisa, 2 pontos, isso. Então, quando eu reduzir para um período simples, vocês observaram que o isso está o quê? Voltando lá e explicando o que a pessoa deseja. É claro que quando a gente coloca isso, subentende-se que foi dito anteriormente. Imaginem um texto e que já tenha sido dito, e aí, para que não haja essa repetição, foi substituído pelo pronome isso, né? Então, fica subentendido aí o que seria isso. Pode ser paz, amor, felicidade. Desejo isso. Então, dentro de um texto, possivelmente paz, amor, felicidade já tenha sido dito anteriormente. Então, quando eu coloco isso, fica subentendido tudo aquilo que já foi dito anteriormente, tá? Então, eu coloquei isso mesmo para vocês voltarem lá para um período simples, porque às vezes essas daqui não são muito longas, não, mas às vezes é uma oração, um período muito longo e fica mais claro quando você reduz para período simples, tá bem? Vamos agora para os exercícios. Identifique o tipo de oração subordinada substantiva. Vamos lá. Letra A. É bom que todos cheguem cedo. Onde eu vou partir a oração, Miss Lene? Lá antes do pronome referencial que, tá? Então, é bom isso. Se eu transformar e disser isso é bom, tá vendo que se você pergunta sobre o que você está falando, Miss Lene? Sobre isso. Então, quando eu faço essa pergunta, eu identifico o sujeito da oração dentro dos termos das orações, não identifico? Pois é, se eu identifico o sujeito dentro dos termos das orações em um período simples, aqui dentro do período composto, o que era sujeito será o quê? Subjetiva. Então, é bom que todos cheguem cedo. Que todos cheguem cedo é o quê? É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque tem a função de sujeito da oração. Vamos para a segunda, letra B. Tenho medo de que chova. Então, nós, antes do termo integrante que, a palavra anterior é o quê? Não é um substantivo? Não é um substantivo medo? Então, quando você fala tenho medo, você está completando um substantivo. Miss Lene, então eu estou completando um nome, né? Sim, né, gente? Então, se você está completando um nome, vai ser o quê? Uma completiva nominal. Agora vamos para outro exemplo. Letra C. Quero que você estude. Quero o quê? Que você estude está completando o sentido de um verbo agora, do verbo querer. E a pergunta que você fez é o quê? Lembrem-se, sempre que eu perguntar o que ou então quem para o verbo, você vai encontrar o objeto direto, tá? Então aqui, quero que você estude, quero o quê? Que você estude, então, vai ser o quê? Uma objetiva direta. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Vamos passar para outra. Meu desejo é que você volte logo. Então, meu desejo aí é o sujeito, né? Nós temos aí um verbo de ligação, verbo ser, e na sequência nós temos a subordinada. Então, essa subordinada corresponde a uma informação sobre o sujeito da oração. Que você volte logo está explicando que é o desejo da pessoa. Então, se está se referindo ao sujeito da oração, então nós estamos falando aí sobre uma predicativa, simplesmente porque está se referindo ao sujeito. Dentro do período simples, ela se chamaria predicativo do sujeito. Então, aqui dentro do período composto, chamar-se-á predicativo, porque é uma informação sobre o sujeito da oração. Não está completando sentido de verbo nenhum aí, tá, gente? Tanto é que é um verbo de ligação que nós temos aí, que é o verbo é, tá?
Depois, ele só pediu uma coisa, que o ouvissem. Então, esse que o ouvissem está se referindo, está explicando o termo anterior. Portanto, aí nós temos o que? Uma apositiva, ok? Vamos para mais um exercício aí, pessoal. Assinale a alternativa em que a oração subordinada é objetiva indireta. Nós temos como resposta aí, pessoal, a letra B. Olha só. Gosto de que? Gosto de que você me visite, certo? Então, essa daí é a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Chegou no verbo, partiu ali na conjunção integrante que, você faz a pergunta ao verbo. Gosto. Quem gosta é porque gosta de algo ou gosta de alguém. Então, se você faz a pergunta gosto de que ou gosto de alguém e você obtém a resposta, significa que é uma objetiva indireta. Neste caso é gosto de que você me visite. Então, eu gosto de que? De que você me visite, objetiva indireta. Ok, pessoal? Então, nós encerramos mais uma aula de língua portuguesa. Português na prática com Miss Lene. Aqui você aprende fácil, entende rápido e lembra sempre.